Oi, o que você espera do que você espera? Estava aqui pensando, a gente recebe tantas promessas maravilhosas do Senhor. No momento que a gente recebe as promessas, a gente fica tão feliz. Foi o Senhor que prometeu. Às vezes Deus usa um vaso, às vezes Deus nos dá um sonho, às vezes Deus fala com a gente na palavra e a gente sabe, a gente tem aquela certeza que foi Deus, a gente fica numa alegria, numa felicidade. Mas Ele já prometeu, sabe por quê? Porque vai ter um processo. Porque quando Ele não promete, aí a promessa, o negócio já acontece. Acontece já. Aí a gente fala, não, Senhor, obrigado, tu fez isso. Mas quando Ele promete alguma coisa pra gente, uma coisa que a gente quer muito, às vezes é um filho, às vezes é um casamento, às vezes é uma cura, às vezes é uma vitória financeira, uma casa, uma coisa que a gente está lutando, uma faculdade, uma oportunidade. E a gente fica esperando aquilo ali e pedindo a Deus, e o Senhor fala no nosso coração, fala com a gente de alguma forma, de alguma maneira, que vai dar aquilo ali pra gente. Só que no decorrer do processo, chama-se processo, porque vai processando, mas vai processando, sabe quem? A gente. Porque Ele pode dar um piscar de olhos. Ele pode te prometer hoje e amanhã Ele já está dando. Só que Ele não quer que seja assim. Por quê? Porque nós precisamos crescer. Ele vai usar esse tempo para nos amadurecer. Ele vai usar esse tempo para nos moldar, para nos tornar pessoas maduras espiritualmente. Porque se nós formos maduros espiritualmente, a gente é maduro em qualquer circunstância da nossa vida, porque a vida é espiritual. A gente pode ver que o mundo já age no maligno. E a palavra de Deus fala o quê? Que quem tem a mente de Cristo, de ninguém ele é discernido. Ninguém entende quem tem a mente de Cristo. Como assim não entende? Não entende. Se você tiver uma mente totalmente espiritual, as pessoas vão chamar você de maluco. Você vai ver o que ninguém vê. Você vai sentir o que ninguém sente. Você vai perceber, Deus vai ter intimidade de falar as coisas com você. E quando você fala, mas Deus já falou comigo, lá vem ela com essa maluquice. E agora, quem tem a mente carnal, ela não entende as coisas espirituais. Então a gente tem que entender que quando a gente tem um processo para passar, é porque o Senhor determinou aquilo ali para tratar de nós. A gente pode ver que os grandes patriarcas da Bíblia, eles tiveram a promessa, só que as mães eram estéreis. Nós não sabemos de Abraão, né? Porque Abraão ele foi o primeiro e ele estava numa terra que era idólatra. E o Senhor chamou ele. Mas aí Deus prometeu ele um filho. Ele foi ter esse filho quando ele já tinha 100 anos e Sara 90. Sara até riu. Quando nasceu Isaac, Isaac quer dizer riso. Ela riu do anjo que foi dar notícia a ela, porque ela já estava velha, ela já não tinha mais o costume das mulheres, né, como fala na palavra. Ela não tinha uma relação com Abraão, os dois já estavam muito velhinhos, mas o Senhor reacendeu tudo, porque Ele é dono do tempo, Ele é dono do nosso corpo, Ele é dono da nossa alma. Ele que toma conta e decide os nossos pensamentos, porque Ele é o Todo-Poderoso, o grande eu sou. E ali ele cumpriu, mas ela se precipitou, porque muitas das vezes a gente acha que está demorando muito. Então, será que eu tenho que fazer alguma coisa? Eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, então eu vou fazer alguma coisa para poder ver se vai dar certo. Só que não vai dar, porque tem que ser do jeito dele. Não é que a gente vai ficar de braço cruzado. A gente pode fazer alguma coisa, mas não fazer uma coisa que tenha como mudar a história. Olha o que absurdo que ela fez. Ela pegou a serva dela e deu para o esposo dela dormir para poder ter um filho ali, já que Deus falou que vai dar um filho, mas Deus não ia dar um filho daquela forma. Deus falou que ia vir dela, mas ela olhou para ela. Eu não tenho condições. Eu sou uma velhinha já. Eu já estou dessa idade toda. Como é que Deus vai me dar um filho? Minha barriga não vai aguentar. Eu não tenho os costumes das mulheres mais, né? Eu não posso fazer mais nada com meu marido. Aí começou a pensar um monte de coisa, porque se a gente ficar olhando para
para as circunstâncias, a gente vai desistir. Quantos ficam pelo caminho? Aí teve Ismael, depois veio o filho da promessa, porque Deus, quando promete, ele cumpre, ele é fiel para velar pela palavra dele, independente do que a gente tenha ânimo ou não, porque ela já estava desanimada. Tanto é que já tinha vindo Ismael, ela deve ter pensado, é esse mesmo que vai ficar. Só que não deu tudo errado. Ela expulsou Ismael e Agar, que era serva de casa, era escrava, né? Porque ele ficou brigando Ismael ficou brigando com Isaac, e foi aquela coisa toda. Até hoje tem guerras por causa da precipitação dela, né? O povo que queria que Ismael, que é o filho da promessa, guerreia com o povo de Israel, que realmente veio do filho da promessa, que veio de Isaac. E a gente vê que os patriarcas foram assim. Aí depois Isaac casou com Rebeca, esperou mais 20 anos para que Rebeca engravidasse. Ele casou com 40, ele foi ser pai com 60. Mas Isaac ele era diligente. Ele esperou ali no Senhor. A gente vê naquela passagem do poço. Ele era um homem diligente. Aí ele esperou. Aí Rebeca teve Jacó e Esaú. A mesma coisa com Jacó. Jacó teve que esperar da mulher amada dele 2 filhos, que foi José e Benjamim. Mas ela era estéril. Ela até falou, dá-me filhos, senão morro. Ele falou, por acaso sou Deus para fazer alguma coisa assim com você? Ela estava desesperada. Aí nasceu José, um grande homem de Deus. Então tudo tem o seu tempo, tudo tem um trabalhar de Deus. A gente fica muito apreensivo, porque o Senhor, ele faz de um jeito para mostrar o poder dele, que o poder dele a gente nunca vai entender, não chega na nossa mente. Então ele faz uma promessa, vou te dar isso, mas o cenário vai ficando de um jeito que aos nossos olhos humanos é impossível. Não, como pode isso acontecer? E às vezes a gente fica com vontade de desistir, porque a gente fica sem paciência, fica irado, fica chateado com tanta coisa que acontece no percurso. Mas quando ele promete, já está lá. É como se fosse uma estrada muito grande e lá no final tivesse a promessa, o pote de ouro que a gente quer. Ele está lá. Só que naquela estrada grande tem pedra, tem cobra, tem tanta coisa que a gente tem que passar. E aí a gente tem que passar. Mas se a gente tiver sabedoria e estratégia, a gente vai conseguindo passar por aquilo ali tudo. É assim que é a promessa no reino de Deus. Aí quando você consegue pegar aquele pote de ouro, você já está esperto. Quando tiver que você passar por outra coisa, você já vai saber lidar com aquilo tudo que você lidou naquele caminho. Porque aquele caminho, cada percalço que tem, foi o Senhor que permitiu para você crescer, para você amadurecer, para você ter experiência para contar, para você falar com outras pessoas quando elas estiverem precisando, para você ser um mensageiro, uma mensageira de Deus aqui na terra e ter a mente dele, mas para nós crescermos e termos a mente dele, sermos parecidos com ele, a gente tem que ter experiência, temos que viver experiência com ele. Ele faz a hora que ele quer, é sobre nós, não é sobre ninguém, não é sobre a promessa em si, é sobre nosso crescimento, porque ele tem prazer em ver a gente sair do leitinho e comer alimento sólido, como Paulo fala, para que a gente possa representar ele na terra com diligência, com experiência, com sabedoria e com atitude. E essa palavra que eu deixo para você hoje.